como eu estaria aqui para ministrar a palavra do Senhor. Eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade, pelo que Deus fez e pelo que Deus ainda vai fazer na minha vida. Eu agradeço ao Senhor, porque a cada dia eu tenho caminhado na presença do Senhor, enganteado na obra do Senhor, e aprendendo com humildade e perseverança, igual os irmãos. Agradeço pela vida do pastor Jean, por Deus ter me dado a oportunidade de conhecê-lo e ser ovelha do seu rebanho. Agradeço a ele pela oportunidade, a confiança, porque não é fácil subir aqui em cima, irmãos. Muitos até sobem e pregam heresias. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. Agradeço a vida dos irmãos, a vida daqueles que eu convidei, a vida do meu tio que está ali, a vida do Alexandre Moreira. Nossa amizade foi feita lá nas casernas, né? Agradeço a Deus pela oportunidade que Deus me deu também de conhecer. A nossa amizade prevalece até hoje. Sem muita demora, eu convido os irmãos a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo de número 7, versículo de número 10, até o versículo de número 12. Aleluia. Prometo que vou ser fiel ao horário, mas se o Espírito Santo de Deus é quem conduz a igreja do Senhor. Aleluia. Todos acharam? Está escrito assim: e sucedeu que, estando Samuel sacrificando o holocausto, os filisteus chegaram à peleja contra Israel, e trovejou o Senhor aquele dia com grande estrondo sobre os filisteus, e os confundiu de tal modo que foram derrotados diante dos filhos de Israel. E os homens de Israel saíram de Mispa e perseguiram os filisteus, e os feriram até abaixo de Bet-car. Então tomou Samuel uma pedra e a pôs entre Mispa e Sem, e chamou-lhe Ebenezer, e disse: até aqui nos ajudou o Senhor. Ebenezer, irmãos, é uma palavra hebraica que quer dizer pedra de ajuda. Mas Deus, ele não podia ser uma pedra de ajuda naquela ocasião, porque o povo estava em desobediência ao Senhor. Deus, ele te dá o livre-arbítrio para você escolher o que você quer para a sua vida. E nesse texto, o qual nós acabamos de ler, ele diz que há muitos anos os filisteus vinham atacando, ferindo e derrotando o povo judeu. A palavra do Senhor nos diz que Samuel se levanta como profeta, e o povo vai diante do sacerdote e diz: Samuel, faça alguma coisa por nós, nos ajude, não aguentamos mais esse sofrimento, não aguentamos mais essa luta contra os filisteus. E Samuel, ele se levanta e diz para aquele povo: eu sei como acabar com essa situação, como acabar com esse sofrimento. E Samuel, irmãos, o profeta escolhido do Senhor, ele diz: louvado seja o nome do Senhor, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. A Bíblia diz, irmãos, que Samuel, ele prepara um altar e coloca sobre o altar um sacrifício. Sacrifício, ele destrói o sofrimento. Sacrifício não é sofrimento. Sacrifício destrói o sofrimento. Muitas das vezes não entendemos, achamos que o sacrifício tem que ser o sofrimento, mas o sacrifício, ele destrói o sofrimento. E Samuel, quando ele prepara, irmãos, o sacrifício, os filisteus estão vindo para atacar o sacerdote e aquele povo. E a palavra de Deus diz que Deus se manifesta em poder sobrenatural e poderoso. Deus faz trovejar e dá vitória ao povo do Senhor. Quando termina, Samuel se levanta, irmãos, e ele levanta um memorial. E todo memorial, quando é levantado, antes teve um sacrifício. Tem um sacrifício para colocar no memorial. Todo sacrifício, ele cria um memorial. Samuel se levanta uma pedra, irmãos, como diz a palavra do Senhor, e coloca entre duas cidades, e declara: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. O povo de Israel, irmãos, teve grande vitória. Diz a palavra do Senhor, diz a Bíblia do Eterno, que o povo, ele não teve mais problemas com os filisteus, ele não teve mais problemas com os amorreus, ele viveu em paz
todo o tempo que Samuel esteve como sacerdote naquela geração. Mas para entendermos a história, vamos voltar 40 anos antes aproximadamente, lá no livro de 1 Samuel capítulo 1. Nos primeiros versículos diz que existia uma mulher chamada Ana. Essa mulher, ela é esposa de Elcana. E Elcana, ele tinha duas esposas, Ana e Benina. Ana não tinha filhos, Benina tinha muitos filhos. Mas Elcana, diz a palavra do Senhor, que ele ia todos os anos com suas esposas até Siló, para oferecer sacrifício diante de Deus, determinado pelo Senhor. E todos os anos, diz a palavra de Deus, que Ana ficava muito triste, e ela ia juntamente com Benina. Benina às vezes afrontava com seus filhos, mas Ana não tinha filhos, era estéril. E ali, um certo dia, Ana estava diante do altar do Senhor, e ali ela clamava ao Senhor, pedindo misericórdia: Senhor, tira essa vergonha do meu coração, tira esse sofrimento da minha vida. Eu não tenho filho, Senhor, mas o Senhor pode fazer um milagre na minha vida. E ali, meu querido irmão, diz a palavra do Senhor que Ana está angustiada, está amargurada, e Ana fala, leva um sacrifício diante de Deus. Sacrifício, irmãos, é abrir mão de algo que te custa algo para conquistar algo melhor. Adoro com ele. Imagina comigo há 11 anos atrás, lá naquele sofrimento, aquele engarrafamento, aquele tempo sacrificado diante de Deus para estar aqui na congregação trazendo a palavra do Senhor. Há 11 anos atrás, muitas pessoas não viam, até julgavam, até diziam que sacrifício inútil, sair de um lugar tão longe para vir aqui ministrar a palavra do Senhor. Mas eu te digo que Deus te surpreende, meu Deus. E eu te convido a levantar a tua cabeça e olhar para a ataviada igreja do Senhor. Quantas famílias entraram na casa do Senhor e estão permanecendo na presença de Deus, porque houve um sacrifício. Há 11 anos atrás, irmãos, teve um sacrifício muito grande aqui nesta obra. Muitas das vezes, muitos foram chamados, mas poucos foram escolhidos. E o Senhor teve grande coragem de assumir esta responsabilidade com a sua família. E olha quantas famílias estão aqui reunidas. Eu sou prova viva disso. Muitos que estão sentados aí me conhecem e sabem que eu não sabia nem falar o meu nome direito quando me dava a oportunidade para vir aqui pregar a palavra do Senhor. Mas é Deus que dá o crescimento. É o Senhor Jesus que te escolhe, Ele te capacita, Ele te prepara para você ministrar as boas obras do Senhor, levar as boas novas, que é a palavra do Senhor. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. A palavra de Deus diz que Ana, diante do altar do Senhor, ela começa, irmãos, a clamar ao Senhor. Ela diz que se o Senhor lhe der filhos, ela ofereceria em sacrifício. E ali ela amargurada, clamando ao Senhor, chega o profeta Eli. E o profeta Eli olha aquela situação e diz: que isso, mulher, você está embriagada diante do altar de Deus? E a palavra de Deus diz que Ana responde: não, meu Senhor, eu estou triste e amargurada porque eu não tenho filhos para dar ao meu marido. E o profeta Eli profetiza na vida de Ana que ela teria um filho. E ali, irmãos, passado um tempo, todos sabem esse tempo, as mulheres entendem mais do que isso, um tempo de aflição, um tempo de dores, de enjoo, mas o Senhor é contigo. E ali, irmãos, nasce Samuel. E Samuel, ele é um sacrifício oferecido por Ana diante de Deus. Ana espera 3 anos até Samuel desmamar, para entregar o seu sacrifício diante de Deus. E ali ela leva Samuel para o altar do Senhor e diz ao profeta Eli: aqui está, a partir de hoje, Samuel será o seu auxiliar, Samuel será o seu ajudador diante do altar do Senhor. E Samuel foi criado na presença do Senhor, dentro da igreja, dentro da congregação, aprendendo a palavra do Senhor.
Aleluia. Glorificado, exaltado seja o nome do Senhor. E ali, irmãos, um certo dia, Samuel já adolescente, já rapazinho, ele se prepara para ir dormir. Ali nos relatos bíblicos e alguns estudiosos dizem que já era quase a meia-noite, ou próximo à meia-noite, ou depois da meia-noite. E a palavra de Deus diz que Samuel, se preparando para ir deitar, ele ouve uma voz, Samuel lhe chamando. Ele pensou que era o profeta Eli que estava chamando, mas ali ele correu e foi até o profeta Eli, e ele disse: eu não te chamei, volte e vai deitar. E isso foi 3 vezes, Samuel ouvindo a voz do Senhor. Na terceira vez, o profeta Eli reconhece o mistério que o Senhor tem na vida de Samuel. E ali ele diz: Samuel, se tu ouvir esta voz lhe chamando, responde: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Novamente Samuel ouve a voz do Senhor, e Samuel escuta o Senhor dizendo. Samuel diz: Samuel, o Senhor disse a Samuel: vai, que vai levantar-o como um sacerdote, como um profeta diante de Israel, e vai colocá-lo no lugar do sacerdote Eli. Nem Eli e nem os seus filhos serão sacerdotes na presença do Senhor. Você será o meu sacerdote, Samuel. E ali, irmãos, Samuel ele ficou em pânico. 1 Samuel capítulo 3, versículo de número 12, diz: naquele mesmo dia suscitarei contra ti tudo quanto tenho falado contra a sua casa, começarei e acabarei, porque eu já não fiz saber que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque fazendo-se os seus filhos execráveis, não o repreenderam. Olha o que Deus diz, irmãos. Os filhos de Eli eram execráveis, profanos, prostitutos. Aleluias, louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Toda honra e toda glória seja dado ao nome de Jesus. E ali o Senhor reconhece que Samuel teria que ser levantado como profeta diante daquela nação. E Deus manda dizer, irmãos, a Samuel para contar tudo a Eli no outro dia. E no outro dia Eli, irmãos, é quem procura Samuel e diz: o que o Senhor te revelou? E ali Samuel conta tudo o que o Senhor revelou diante daquele momento. E o profeta Eli diz: eu bem sei que o Senhor fará tudo isso. Os filhos de Eli, irmãos, eles eram prostitutos, profanos. Eli não corrigiu, e isso eles pecavam diante do altar do Senhor. Por exemplo, hoje, vocês sabem, já até conheceram, até pessoas da sua família, uma jovem conhece um jovem aí na rua, começa a namorar, e no dia seguinte ela acorda nua na sua casa, nua na casa daquele jovem, e se levanta rapidamente e vem para a igreja para participar da Santa Ceia da Escola Bíblica Dominical. Não perderam o temor do Senhor, perderam a responsabilidade de estarmos em santidade na casa do Senhor. Os irmãos sabem o que mais tem acontecido em nosso meio. Não é só esse exemplo, mas vários exemplos que nos distanciam da presença do Senhor. 1 Samuel capítulo de número 4, versículo de número 17, diz que então respondeu os que traziam as notícias e disse: Israel fugiu de diante dos filisteus, e houve também grande matança entre o povo, e além disso também os teus 2 filhos, Ofni e Finéias, morreram, e a arca da aliança foi tomada. Ofni e Finéias morrem, irmãos, os 2 filhos do profeta Eli. O profeta Eli fica triste, mas ele fica mais triste e amargurado quando fica sabendo que a presença de Deus, que a arca da aliança foi tirada do povo hebreu, do povo do Senhor Jesus Cristo. 1 Samuel capítulo 4, versículo 18: e sucedeu que, fazendo ele menção da arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, ao lado da porta, e quebrou-lhe o pescoço, e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha julgado Israel 40 anos. As palavras do Senhor se cumprem na vida do profeta Eli e de toda a sua família, de toda a sua casa. As palavras de Deus, irmãos, as promessas de Deus
vão se cumprir na sua vida e na minha vida. As promessas que o Senhor tem na sua vida, não se desespere. No momento certo o Senhor vai te levantar e vai colocar algo na sua mão que você vai se surpreender. Como um dia de culto como este, os irmãos reunidos na presença do Senhor, Deus nos surpreende. Eu pude chorar na presença do Senhor, eu pude sentir a presença de Jesus Cristo neste lugar. O culto é racional, o culto é para Deus. Nós aqui, irmãos, muitas coisas que eu não iria falar nesse esboço, mas através da confirmação da palavra de Deus ontem e das palavras do nosso pastor presidente, que diz que muitos avaliadores de culto reúnem na presença do Senhor para avaliar o culto, mas nós temos que reunir na presença de Deus para adorar Jesus Cristo. O culto é para Ele, é você e o Senhor Jesus. Nós temos que entender e conhecer o Deus que nós servimos, irmãos. Primeiro, e aqui, irmãos, o sacerdote e os seus 2 filhos morrem. A palavra de Deus diz que Israel perde a guerra. A palavra de Deus ainda diz que os filisteus tomaram a arca da aliança, que era a presença do Senhor. E não para por aqui, porque a mulher de Finéias estava grávida. E ela já estava nos últimos meses, irmãos, como diz a palavra do Senhor. E quando ela recebe essa notícia, ela entra em trabalho de parto. 1 Samuel capítulo 4, versículo 21. E chamou-lhe o menino e acabou, dizendo: de Israel se foi a glória, porque a arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. Mas antes de morrer, ela no seu último suspiro, a parteira diz: é homem, Senhora. E ela faz pouco caso daquela situação e diz: e acabou. E acabou, irmãos. Nós estamos na metade do ano, mais da metade do ano um pouquinho. Será Ebenezer ou será que acabou na sua vida? Vai depender da sua atitude. Nós estamos aqui reunidos comemorando o 11º ano da congregação. E hoje nós declaramos Ebenezer, porque o Senhor nos ajudou. O Senhor, Ele te ajuda, irmãos. A pedra de ajuda, irmãos, que é o Senhor Jesus Cristo, está presente na congregação. Está observando apenas uma atitude. Para muitos Ele dá dons. Todos nós temos dons de ensinar, de pregar, dons de adorar ao Senhor. Mas Ele está à verdadeira procura de um verdadeiro adorador. Nós temos que adorá-lo em espírito, em verdade. Escute, o sacerdote morre, os filhos que eram para ser sacerdote morrem. Israel perde a guerra para os filisteus, e o seu neto se chama Icabô. A glória de Deus sai de Israel. 40 anos depois, irmãos, tem um outro sacerdote. Agora um homem. Não é o menino, não é o profeta Eli, é o profeta Samuel. O grande profeta Samuel, irmãos, ele vence os filisteus. Israel é vitorioso. E ele constrói um memorial. Ele levanta uma pedra entre 2 cidades e chama de Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Ou seja, a glória de Deus retornou para Israel. Vai depender da sua atitude para a glória de Deus voltar para a sua casa, para voltar para a sua vida. Vai depender das nossas atitudes, irmãos. Nós temos que entender, conhecer o Deus que nós servimos. Porque que o sacerdote Eli, o crente, os seus filhos que frequentavam a igreja morreram? Porque, meu querido irmão, que Israel perde a guerra? Porque que a família, uma família de sacerdote, é dizimada na casa do Senhor? Porque, irmãos, que o seu neto se chama e acabou, a glória de Deus vai embora. Eu posso te dizer, irmãos, que um sacerdote, ele faz com que a glória de Deus vá, mas outro sacerdote, ele faz com que a glória de Deus venha. Ele instrui o teu povo, o povo do Senhor Jesus Cristo. Você que está sentado aí, nós temos um homem. Eu não preciso bajular, irmãos, nessa congregação, porque você conhece, eu também o conheço. Muitas das vezes até não gostamos de algumas atitudes por conta das nossas diferenças, mas nós entendemos que está aqui em pé com a sua família, porque é o Senhor Jesus Cristo que sustenta, e é para nos abençoar, é para nos colocar no caminho que devemos andar, meu querido, em obediência e santidade ao Senhor. No ano passado, nós recebemos uma profecia do pastor Bueno, do sacerdote dessa congregação,
que muitos iriam viver o extraordinário do Senhor. Muitos não creram, geraram e acabou, a glória de Deus se foi. Mas muitos ainda estão vivendo o extraordinário de Deus, irmãos, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Ebenezer, nós entendemos que Deus tem bênçãos, irmãos, nas nossas vidas. O que você quer neste ano? O ano ainda não acabou. Ebenezer ou acabou? Vai depender da atitude qual nós vamos tomar, meu querido irmão. Vai depender, meu amado e querido irmão, qual é a atitude que nós vamos tomar diante de Deus. Será Ebenezer ou será que acabou? Você quer que a glória de Deus vai ou você quer que a glória de Deus venha? Vai depender, meu amado irmãos. Agora estamos aqui diante da palavra de Deus 40 anos antes, na época de Eli, do profeta Eli. Por que a glória de Deus foi? Por falta de conhecimento. E não é diferente nos dias de hoje. 1 Samuel capítulo 2, versículo 12. Eram, porém, os filhos de Eli, filhos de Belial, não conhecia o Senhor. Filhos de Belial, irmãos, é filhos do diabo. Eles não conheciam o poder de Deus, eles não conheciam o Deus o qual eles serviam. E só existe uma coisa que destrói o povo de Deus. Oséias 4:6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. Porque tu rejeitastes o conhecimento, também eu te rejeitei, para que não seja sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. O salmista, irmãos, escreve: escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. A falta de conhecimento destrói o povo de Deus. A falta de conhecimento faz com que você peque contra o Senhor. A falta de conhecimento, irmãos, faz com que você perece diante de Deus. O povo peca porque não conhece o Deus que serve e não conhece o poder do soberano eterno Deus. O povo peca, irmãos, porque não conhece o Senhor. Olha o que diz no Novo Testamento: vocês erram porque não conhecem as Escrituras e o poder de Deus. Para um bom leitor da Bíblia Sagrada, sabe do que eu estou falando. A palavra de Deus nos exorta e nos ensina hoje, irmãos, que nós devemos se despertar na obra do Senhor. Jesus colocou um dom na sua vida. Deus colocou alguma ferramenta nas suas mãos para você trabalhar. O que você tem feito? Você está gerando e acabou? A glória de Deus foi-se embora? Ou você está gerando Ebenezer? Porque até aqui o Senhor nos ajudou e nos ajudará mais ainda, irmãos, até a volta do Senhor Jesus. Nós não sabemos nem o dia e nem a hora, mas o Senhor sabe, irmãos, quando vai vir buscar a tua igreja. Quando pecamos, nós erramos o alvo, nós começamos a caminhar nos caminhos das trevas. Você pode vir para a igreja todos os dias de culto, na igreja do Senhor, mas se você não conhecer o Deus que serve, se você não conhecer o poder de Deus, você é filho de Belial. Porque o sacerdote Ofni e Finéias estavam dentro da congregação, observando o trabalho do Senhor e trabalhando diante de Deus, mas não conhecia o poder de Deus e fazia o povo que levava sacrifício pecar. A glória de Deus se foi. 1 Samuel capítulo de número 2, versículo de número 24. Não, filhos meus, porque não é boa esta fama que ouço, fazeis transgredir o povo do Senhor. Fazer o povo de Deus pecar, irmãos, gera e acabou. A glória de Deus se vai. E esta palavra, meu querido, é uma palavra dura. É uma palavra que nós temos que ter um amadurecimento espiritual para ouvir, porque muitos não querem ouvir as correções do Senhor. Mas nós reunimos aqui hoje, irmãos, para ouvir o Senhor falar. E o que o Espírito Santo, irmãos, colocar no meu coração, eu vou dizer. Eu iria tirar muitas coisas desses bolsos, porque eu não sabia o que eu ia pregar. Não é fácil, irmãos, pregar numa festividade de 2 dias, onde o tema é o mesmo, Ebenezer, e onde nós ouvimos a palavra do Senhor. Para eu, irmãos, que estou engateando na palavra do Senhor, aprendendo, eu fiquei muitos dias estudando a palavra do Senhor e dizendo: Senhor, me sustenta, coloca a tua palavra no meu coração, guia a minha boca, irmãos, conforme o Senhor quer.
E aqui, irmãos, fazendo o povo de Deus pecar, a glória de Deus vai se embora. Gera e acabou. Você quer ver um exemplo grande? Irmãos, nós reunimos na presença do Senhor, nós participamos da Santa Ceia do Senhor, nós reunimos aqui hoje em um culto como esse. Muitos irão para casa, vão pedir aquela pizza de calabresa, aquela pizza de chocolate, mas me convida, eu estou aqui. Mas muitos, infelizmente, pedirão a pizza do pregador, pedirão a pizza do pastor e começa a criticar, e começa a falar mal da igreja. Você está entendendo, irmãos? Começa a criticar tudo dentro da casa do Senhor. Isso faz com que a glória de Deus se vá, irmãos. E o mais importante, os nossos filhos estão sentados na mesa, estão ouvindo o que nós estamos falando do povo de Deus. E eles irão crescer, eles irão pecar por conta das palavras que saem da sua boca. É o que diz a palavra do Senhor. Não sou eu que estou dizendo, é a palavra do Eterno que está dizendo. A Bíblia diz, irmãos, que a glória se foi, que a glória de Deus se foi, porque eles faziam o povo de Deus pecar. Ofni e Finéias faziam o povo de Deus pecar. E o profeta ele sabia e não corrigia. Nos dias de hoje, muitos perderam o temor, como eu disse. Muitos não têm o temor do Senhor no coração. Vem de qualquer maneira para a igreja. Você já vai falar de vestimento. Mas não sou eu não, irmãos, é a palavra do Senhor. E eu vou englobar aqui não só as mulheres, os homens também. Vem com tudo esticado, socado e apertado, irmãos, fazendo o povo de Deus pecar, reunido na presença do Senhor. E muitos observadores, irmãos, filhos de Belial, começam a criticar tudo na obra do Senhor. E você acha que o Senhor Jesus Cristo fica contente com essa atitude, irmãos? Gera picador nas nossas vidas. Nós temos que entender a palavra do Senhor. Ofni e Finéias, eles adulteravam em bandos. E no versículo de número 22, do capítulo 2, era porém Eli já muito velho, e ouvia tanto quanto os seus filhos faziam e todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres em bando, e se ajuntavam na porta da congregação. Eles se adulteravam, o nome disso, irmãos, é orgia. E na porta da congregação, na porta da igreja do Senhor. Outro fator, irmãos, que fez com que a glória de Deus fosse embora. 1 Samuel, capítulo de número 2, versículo de número 13. Portanto, o costume daqueles sacerdotes com o povo era que, oferecendo alguém algum sacrifício, estando cozendo a carne, vinha o moço, o sacerdote, Ofni e Finéias, com um garfo de 3 pontas, e enfiavam na caldeira, na panela, no caldeirão, na marmita, e tudo quanto o garfo tirava, o sacerdote tomava para si. Assim fazia todo Israel, que ia dali a Siló, também antes de queimar a gordura, o moço do sacerdote, Ofni e Finéias. E Eli, sabendo de toda essa fama dos seus filhos, dizia ao homem que sacrificava: dá essa carne para nós assar ao sacerdote, porque não receberá de ti carne cozida, mas crua. E dizendo-lhe ao homem: queime-se primeiro a gordura, e hoje depois toma para ti quando deseja a tua alma. Então ele lhe dizia: não, agora hás de dar, senão por força tomarei. Versículo de número 17. Olha o que o Senhor disse, irmãos: então, pois, muito grande o pecado desses moços, porém o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Sacrifício é um princípio que Deus estabeleceu diante do povo de Deus. O sacrifício, irmãos, é para destruir o sofrimento. Nós interpretamos de uma maneira errada, achando que tem que ser com sofrimento. E não, sacrifício é para destruir o sofrimento. Sacrifício não é sofrimento. Toda a história, meu querido, começa a ser contada com sacrifício. Toda a história de sucesso, ela é iniciada como uma história de sacrifício, uma história triste, onde muitos se desanimam e se
desiste no meio do caminho. 1 Samuel capítulo 2, versículo de número 29, diz: porque pisaste no meu sacrifício e a minha oferta de alimento, que ordenei da minha morada, e honro teus filhos mais do que a mim, para vós engordaste do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Isso fez com que a glória de Deus fosse embora. Eles não se preocupavam, irmãos, com o sacrifício do Senhor. 40 anos depois, o mesmo cenário, irmãos, 40 anos depois, um sacerdote, agora não é o profeta Eli, é o profeta Samuel. Os filisteus estão atacando o povo de Israel, e o sacerdote tira o sacrifício do altar, irmão, gera e acabou. Agora o sacerdote, Deus mata o sacerdote. Agora Samuel traz o sacrifício de volta. Deus traz a aliança, a arca da aliança de volta, irmãos, à presença do Senhor. Samuel levanta um altar e chama Ebenezer. A glória de Deus voltou para o povo de Deus. Até aqui nos ajudou o Senhor. Por que quando o sacrifício é tirado do altar, a glória de Deus sai? Por que ataviada a igreja do Senhor? Quando o sacrifício é colocado no altar, a glória de Deus retorna. Sacrifício é um pacto de sangue. Nós temos que entender, irmãos, que Deus, Ele poderia ter dito apenas com palavra: povo, retorna para mim, e isso seria feito, porque a palavra de Deus tem poder, e aonde Deus está, alguma coisa acontece. Quando Deus fala, Ele exorta, Ele corrige, Ele santifica e te coloca no caminho qual nós devemos andar, meu querido irmãos. Mas Deus, Ele te dá o livre-arbítrio. Deus, Ele tem sempre o melhor na nossa vida, irmãos. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Um sacrifício tão alto, irmãos, que nenhum ser vivo na face do universo poderia ter feito. Esse sacrifício que o Senhor Jesus fez, para termos a vida que nós temos hoje. Deus deu o seu único Filho, o melhor e o mais alto sacrifício, por amor à sua vida, Senhor Jesus Cristo. E aqui, irmãos, Ele se entregou à humanidade, e Jesus é crucificado, mas ao terceiro dia Ele é ressuscitado, e está à destra de Deus, e Ele tem a chave da morte e do inferno, como foi dito hoje nos hinos de adoração ao Senhor. Deus, Ele tem o controle da situação, irmãos, da sua vida, está no controle do Senhor. Ainda que você pense que você não aguente mais nenhuma carga que é colocada na sua vida, que você não possa suportar, Deus, Ele permite a carga que você pode suportar na sua vida, independente de qual seja a sua situação, independente de qual área da sua vida seja. Deus, Ele sempre tem colocado um peso que você possa suportar, até você entender que o Senhor, o Deus que você serve, Ele é um Deus todo-poderoso, aonde Ele te tira, irmãos, de um calabouço de pressão, de amargura, de pecado, e te coloca em um lugar de honra, e coloca uma medalha no seu peito e diz: corre, campeão, a vitória já é sua.